estudantes do nosso CHS possam também se reencontrar nesse início. E sempre é bonito a gente ver esse auditório cheio, já que ele andou vazio por muitas vezes. Então, é importante essa retomada presencial. E aí a gente deixa só na condição aqui de diretor do Instituto, eu só gostaria de deixar um pequeno recado aos novos estudantes que estão chegando no Instituto. É justamente a ideia de que a formação, a vida acadêmica, ela se dá, e isso é um grande diferencial da universidade, fora da sala de aula. Então não se contente só com a sala de aula, pelo contrário, a principal formação da universidade acontece, em especial, fora da sala de aula. Então que esse seja o primeiro de muitos eventos e atividades que vocês possam vir a participar fora da sala de aula. Só esse pequeno recado que eu gostaria de dar, simples, mas que possa ser guardado aí ao longo da trajetória de vocês. Bem-vindo à universidade pública, gratuita, de qualidade, e nada melhor do que a Macaé, que é já uma lutadora na defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, inclusiva, antirracista e antipatriarcal, para estar aqui nesse momento com a gente. Então, eu gostaria de chamar e pedir uma salva de palmas à nossa deputada estadual, Macaé Evaristo, para que ela venha contar. Gostaria também de chamar e agradecer a presença da Cristina Maia, que é coordenadora geral do PIBID da UFOP. Por favor, Cristina. Eu não sei se todo mundo sabe, mas está acontecendo uma coisa muito legal. É que tem estudantes pibidianos do campus Ouro Preto aqui no CHS, algo que também não acontece com certa frequência, que vocês possam vir ao CHS muitas e muitas vezes, serão sempre muito bem-vindos. Obrigado, então, a Cristina por proporcionar isso. E chamo também a Verônica Mendes Pereira, que é a vice-coordenadora do NEABI, que vai fazer a apresentação e a coordenação dos trabalhos. Obrigado, Verônica, do NEABI. Boa noite. Estamos aqui então iniciando, né, a nossa semana do semestre, o nosso mês de integração, com a nossa brilhante deputada estadual, Macaé Evaristo, a quem eu agradeço muito pela presença, né? Ela está sempre aí com a agenda muito cheia, mas achou um lugarzinho para vir aqui. Eu acho que a Macaé tem uma trajetória, né, que vai de muita luta, mas de muita esperança, de muita alegria. Então a presença dela é importante, eu acho, num momento como esse, de começo de semestre e, de certa forma, de recomeço de um país, né? A Macaé é uma lutadora. Agradeço também a Cristina Maia, a nossa coordenadora geral do PIBID aqui da UFOP, né? Esse projeto aí que já tem alguns anos, que a gente vem trabalhando, né? Nesse momento ela está como coordenadora. Agradeço aí o empenho por ter conseguido o ônibus, né, para trazer os alunos. Eu acho que de fato essa é uma noite importante. Fico feliz aí que a gente tenha conseguido. Bom, a Macaé, ela está, né, deputada estadual, mas a história dela não começa agora. Ela já tem algumas décadas, vamos dizer assim, né, Macaé, podemos dizer, de militância e de atuação, né, na gestão pública, sendo que, né, do que eu me lembro aí do currículo dela, ela já foi diretora de escola municipal em Belo Horizonte, mas também já foi professora, né, em função da sua formação no magistério, ainda que ela tenha uma outra formação que é em serviço social, né, que levou ela também a outros cargos. Além, então, de diretora e professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, Macaé foi também secretária municipal de Belo Horizonte, foi secretária do Estado
de Minas Gerais, né? Secretária de Educação do Estado de Minas Gerais. Ocupou um cargo importante no MEC quando foi coordenadora da SECADI, a Secretaria de Educação Continuada de Diversidade, Alfabetização e Diversidade, né? Numa época em que algumas universidades fizeram parceria, né, com a SECADI, na época dessa coordenação em que Macaé estava lá, inclusive a UFOP, o que nos possibilitou, lá pelos anos 2016, 2017, se não me engano, implementar aqui o nosso curso pelo NEABI, né, o Uniafro, um curso de especialização, mais adiante um curso de aperfeiçoamento em História e Cultura Indígena, cuja coordenação foi feita por mim e pelo professor Adilson. Macaé eu conheço há muitos anos, algumas décadas, na verdade desde o século passado. A gente já trabalhou juntas, é uma grande companheira, né? E sobretudo uma grande amiga, né? Não significa que trabalhar juntos, que as relações de trabalho se transformem em amizade, mas não foi o nosso caso. A gente trabalhou juntos também por mais de uma década, em um projeto denominado PA, que era o Programa de Implementação das Escolas Indígenas. Esse programa ele tinha por objetivo implementar escolas indígenas asseguradas aí pela Constituição de 2008, de 1988, né, que vai assegurar aos indígenas uma escola própria, específica, diferenciada, bilíngue e intercultural. Então foi a partir dessa premissa aí da Constituição que nós compusemos uma equipe e andamos aí por esse Brasil afora, né? Em diferentes meios de transportes, inclusive, né? De a cavalo, a pé, debaixo de chuva, contribuindo aí, então para a implementação de escolas indígenas em Minas Gerais, fazendo formação de professores indígenas, não só em Minas, né? Nós tivemos também um percurso longo aí no Amazonas, também no Acre, subindo, descendo o Rio Solimões, entrando em comunidades. Então foi um trabalho longo, né? De talvez uns 15 anos. Fruto dele, né? A gente percebe aí hoje, por exemplo, na pessoa da Célia Chacriabá, que é uma indígena fruto dessa escola, né? Que a gente contribuiu para implementar. A Célia na época tinha 6 aninhos de idade. E como ela, né, várias lideranças foram formadas. Então essa é uma das trajetórias, né, da Macaé, que eu participei, né, que nós trabalhamos aí durante muitos anos. E hoje, então, estamos aqui, né, ela é deputada estadual. Só para dizer, né, contando rapidamente tudo isso, que a Macaé sempre teve esse perfil de gestora, né? Quando a gente começou no projeto indígena, ela começou como professora e imediatamente ela já era coordenadora, né, do PA, e é impressionante essa capacidade que ela sempre teve, né, para a gestão. Não é à toa que ela ocupa agora esse cargo de deputada estadual e com certeza ocupará outros cargos importantes, porque sempre que ela está nesses lugares, ela deixa marcas muito importantes, principalmente, né, para o campo da educação. Bom, dito isso, eu agradeço imensamente, mais uma vez, a minha colega, companheira e amiga Macaé por estar aqui com a gente. Eu passaria a palavra para ela, mas vou passar para a Cristina do PIBID, para, na sequência, a Macaé já pegar o microfone e dar início aí à nossa noite. A organização, né, foi pensada numa fala entre meia hora e 40 minutos, depois a gente abre para perguntas e aí fechamos a noite. Agradeço aí imensamente a presença de todo mundo. Boa noite, gente. Então, primeira coisa, agradecer a acolhida. A gente fez uma parceria, né? Porque o PIBID tem o ciclo de palestras que acontece regularmente, que a gente sempre tenta trazer alguém ou juntar o grupo todo, que é muito difícil, porque a gente é de Ouro Preto, a gente é de Mariana, então, como a gente tem muito PIBIDiano, é bom que a gente possa
juntar o grupo e que seja uma junção no momento de reflexão, no momento de aprofundamento, de alguma discussão, que a gente possa participar junto. Então, se a gente consegue ainda crescer esse grupo e trabalhar junto com outras esferas, é mais interessante ainda. E esse convite que a Verônica fez e que a gente conseguiu fazer acontecer hoje é uma coisa muito rica, então eu agradeço mais a Verônica, agradeço a Macaé também pela presença e fico muito feliz da gente poder de novo estar aqui falando sobre o PIBID e falando que o PIBID está aqui, né, porque é uma coisa que tem muito tempo que a gente não vê acontecer. Todo mundo presencialmente junto, todo mundo trocando ideia no mesmo espaço físico. Tudo isso está trazendo para a gente um momento de muita emoção, de muita satisfação. E mais ainda porque agora a gente tem um governo que valoriza essa formação pibidiana, que é uma formação de imersão na formação inicial docente, que é o básico de tudo que a gente faz no país. Então, é um momento muito feliz, estou aqui muito emocionada de ver todo mundo aqui junto e a gente poder participar desse momento. Fico mais feliz ainda de poder dizer que a gente vai aumentar o grupo do PIBID, porque saiu uma segunda chamada para mais bolsas do PIBID. Não só a bolsa aumentou de valor, como as bolsas aumentaram em quantidade. Então, agora a gente tem novamente as licenciaturas lembradas pelo governo e valorizadas como meio de formação inicial para a docência, que a gente sabe a importância que tem. Então, muito obrigada por tudo e muito obrigada por estar aqui. Ô, gente, boa noite. Eu acho que assim, para a agonia do pessoal que está filmando, eu vou ficar em pé, porque não tem condição. Eu fico aqui assim, tentando ver todo mundo que está lá atrás e acho que fica todo mundo também querendo me ver, porque eu não sou muito verticalmente privilegiada. Eu vou passar para frente aqui. Bom, então eu quero agradecer, né, inicialmente aqui ao UFOP, ao PIBID da UFOP, a professora Verônica, que é do NEABI, vice-coordenadora do NEABI, mas mais do que tudo a gente acaba pegando intimidade. A Verônica é uma amiga de longa data, e dizer também que é uma alegria estar aqui na UFOP, né? Estar na UFOP, em tempos de esperança, vou dizer assim, né? Tempos de esperança com boas notícias para o campo educacional. Eu cheguei aqui, encontrei logo o Clésio, um amigo, falei, nossa, Clésio, outra vez que eu te encontrei. Nós nos encontramos em Salvador, na festa de Iemanjá, e um mês depois, tudo fechou, né? A gente já estava vivendo o desastre do governo Bolsonaro, e tudo fechado, e o que a gente viu foi desmonte sobre desmonte no campo educacional. Então, minha tarefa aqui não é pequenininha, porque me falaram, é para você falar de educação, políticas públicas, né? Do passado, do presente, o que a gente pode ter de perspectiva para os próximos anos. E aí eu acho que a primeira coisa que eu queria falar com vocês, aqui tem muitos estudantes que estão chegando, né? Estão chegando aqui. Alguém falou assim, são calouros, né? Estudantes das licenciaturas, estudantes da pedagogia, né? Marcar muito esse lugar do direito à educação. Eu acho que a compreensão da construção do direito à educação no nosso país sempre vai dizer muito do que a gente pode esperar, né? No sentido de o que vem pela frente,
mas também demarca muito a nossa compreensão do que foi a história do nosso país no que diz respeito à construção do direito à educação. Para mim é uma alegria imensa, eu fico honrada de estar aqui nessa semana de integração, conversando com vocês, e uma das coisas mais bacanas para mim é chegar aqui nesse espaço e me deparar com essa pluralidade, né? Com essa diversidade de sujeitos aqui nessa universidade. Porque a gente sabe que essa diversidade é fruto de uma luta, né? É fruto de uma luta pelo reconhecimento da nossa humanidade, nas nossas diferenças, e é fruto da luta pela construção da própria ideia de educação como direito, que no nosso país tardou muito, né? Porque a gente veio de uma história de mais de 300 anos de escravização, né? E ao processo de abolição da escravatura, né, o que sucedeu foram políticas sistêmicas, sistemáticas, de exclusão da população negra, da população indígena, da população periférica, né, gente? Ou seja, daqueles que não eram homens brancos, com posses, porque isso é que vai estar lá na primeira Constituição da República Brasileira. São os homens brancos com propriedades que têm direito ao voto. Então, todo mundo que está excluído desse direito, né, do campo da cidadania, também vai ser negado na sua humanidade. Mulheres, né, pessoas negras, infâncias negras, não eram reconhecidas como infâncias. Então, a gente pensar a construção, a própria luta pelo direito à educação, foi uma luta também que ela se constrói na afirmação da nossa humanidade, né? E da gente poder se inscrever nos marcos normativos do nosso país como sujeitos de direitos. Eu queria fazer um pouco essa introdução, porque falar de política educacional no nosso país é falar de uma história, né, pelo menos ao longo do século XX, de total exclusão. Exclusão de mulheres, exclusão das infâncias negras, exclusão das infâncias indígenas. Veja que a gente vai, na Constituição de 88, conseguir inscrever, né, essa ideia de que as crianças pequenas têm direito à educação. De que as populações indígenas têm direito a uma educação específica e diferenciada. Isso é 88, eu imagino que tinha gente aqui que nem tinha nascido. Não estou duvidando, né? Com certeza tem uma parte grande que está aqui que não tinha nascido em 1988. Mas a gente precisa pensar sobre isso, né? Precisa pensar sobre isso. Quem nasceu em 1988 tem 35 anos. Hoje, provavelmente, se quiser, pode ser mãe, né? E vai ter uma creche para o seu filho, porque lá, com muita luta, a gente conseguiu dizer que era direito das crianças terem acesso à creche e à pré-escola. Esse processo de construção do direito à educação, né, que principalmente a partir da Constituição de 88, a gente avança bastante, né, nessa compreensão, e vamos lutar para que isso se efetive verdadeiramente nas políticas públicas, e nós fizemos isso, né? Fomos fazendo progressivamente. Vamos lembrar aqui que a gente teve nos governos do campo democrático popular, né, ampliação do acesso à creche e à pré-escola, ampliação do número de universidades, a possibilidade, né, de uma construção de uma política para as pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação. Vocês imaginam, a Verônica falou assim, Macaé foi secretária da SECADI. Eu fui secretária da SECADI 2012, 2013, 2014. Nesse período foi a primeira vez que o Ministério da Educação fez um edital para criar no Brasil os primeiros cursos de letras libras. Nós criamos 23 cursos de letras libras no Brasil.
Assim como criamos também mais de 20 licenciaturas em educação do campo. Até 2013, no Brasil, a gente não tinha licenciaturas específicas para formar docentes para trabalhar nas escolas do campo. E nós tivemos, nos últimos 30 anos, o fechamento de mais de 30 mil escolas no campo brasileiro. Para vocês verem que a gente luta para inscrever os direitos no campo normativo, mas a legislação, né, não é porque ela está inscrita que ela é um fato em si, ela está dada. Eu falo, é uma luta, é um processo de luta e construção para inscrever o direito, né? E na sequência, a gente tem que estar alerta, né, para que a gente não retroceda e para fazer com que o direito se concretize. E aí eu queria dizer um pouco do que é que a gente viveu nos últimos anos. Porque acho que uma das minhas últimas vezes aqui na UFOP, me chamaram, foi logo após o desastre da eleição do governo Bolsonaro, e eu estive aqui na UFOP trazendo um pouco o que vinha sendo desmontado. O que foi sendo desmontado no Ministério da Educação a partir da eleição do governo Bolsonaro. Quero começar lembrando que na campanha o Bolsonaro falou que ia tirar os defensores do Paulo Freire com lança-chamas do Ministério da Educação. E tinha um sentido muito forte para ele dizer isso, né? Por que ele ia... Depois eu já fiz uma brincadeira, até escrevi um artigo que chama Paulo Freire, né? Que na verdade o Paulo Freire é que era um lança-chamas para a educação, porque o Paulo Freire partia dessa perspectiva que a educação, né, ela tem uma função emancipatória, ela tem uma função transformadora dos sujeitos e das sociedades. Ele percebe a educação numa perspectiva humanizadora. E é por isso que projetos políticos distintos, né, têm concepções distintas de educação, mas entendem que incidir sobre a educação e sobre a política educacional, ela garante direito à educação ou nega direito à educação. Então, a primeira ação do governo Bolsonaro no Ministério da Educação foi acabar com a SECADI, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Ao acabar com a SECADI, ele desmontou toda a estrutura, né, que garantia a operacionalização, a gestão, o fomento, as políticas para a educação escolar indígena, para a educação escolar quilombola, para as políticas que tratavam de educação sem homofobia, de educação na perspectiva de garantir o direito das mulheres. Ele desmontou toda a política de educação de jovens e adultos. Desapareceu, gente, do Ministério da Educação, a educação de jovens e adultos. Num país que a gente ainda tem municípios que chegam a 25% da população com mais de 15 anos fora da escola. Eu não sei se aqui, cada um aqui, o foco vem gente de diferentes lugares, mas vocês já tentaram para isso. Vocês sabem quantas pessoas analfabetas tem no seu município? Vocês já se indagaram sobre isso? Que ainda hoje no nosso país tem pessoas que não sabem ler e escrever, adultos que não sabem ler e escrever, que não tiveram acesso à escola na infância e hoje, né, se veem privadas novamente porque se desconstruiu uma política de educação de jovens e adultos. A SECADI era responsável pelas políticas de educação para a juventude. Programas como o ProJovem, que garantia a elevação de escolaridade para jovens acima de 17 anos, articulava formação básica com educação profissional. Foi totalmente desconstruído. Então, assim, eu pego a SECADI como um exemplo, porque era lá também que a gente fazia, por exemplo, o monitoramento da frequência escolar das crianças cujas famílias eram beneficiárias do programa Bolsa Família. Vocês imaginam que o Brasil tinha um sistema avançadíssimo que articulava todos os municípios brasileiros e que mensalmente todos os municípios brasileiros e todas
as escolas públicas do país informavam ao Ministério da Educação a frequência escolar daquelas crianças que estavam em situação de pobreza. E foi pelo programa Bolsa Família e pelo monitoramento da frequência escolar que nós conseguimos, né? Lá já no governo Dilma, a gente conseguiu ter a maior massa de jovens pretos, pobres, favelados no ensino médio. E que, portanto, podiam, na sequência, disputar vagas nas universidades, por meio da política de ação afirmativa, de cotas, que a gente conseguiu aprovar no Congresso Nacional em 2012, né? Assim como garantimos lá no STF o reconhecimento da constitucionalidade das leis de cotas. Eu estou falando esse tanto de coisa, gente, porque eu tenho certeza que ao longo do curso vocês vão passar por isso, vocês vão poder ter tempo de se debruçar, de estudar um pouco mais isso. Mas, muitas vezes, quando se fala de política, as elites brasileiras querem nos fazer crer que nós, povo, não devemos nos interessar por política. Que nós, povo, que a gente não precisa entender de política, de orçamento público, de financiamento das políticas públicas, seja da educação, da assistência social, do financiamento do SUS. E quanto mais distante nós ficarmos, né, dessa compreensão, é mais fácil, né, gente, para pequenos grupos, para pequenos setores da sociedade brasileira, né, abocanharem todo o orçamento público. Então, eu trouxe aqui alguns dados. Eu queria só dar um exemplo para vocês do orçamento do Ministério da Educação. Só no ano de 2022, e aqui quem já estava na universidade sabe o perrengue que estava passando aqui? Que muitas vezes não tinha dinheiro para pagar energia elétrica, não tinha dinheiro para pagar a conta de água. Vou falar em conta de água, tem um problemão com água aqui na região, né, Mariana? Estou sabendo, fizemos audiência pública lá. Tem muita briga para comprar, não é só a universidade não, mas conta de água, pelo amor de Deus, né, gente? Mas vamos lá, vou falar do orçamento, né? No orçamento de 2022, a fatia da educação perdeu 739,9 milhões do total de 113,4 bilhões. Somente em 2022, os cortes para as universidades e institutos federais totalizaram 1 bilhão e 132 milhões. O valor previsto no orçamento de 2023, descontadas as transferências obrigatórias aos entes subnacionais para a educação básica, é menor. Isso, gente, eu trabalhei no GT de transição da educação. No final do ano, assim que o presidente Lula foi eleito, se formou GTs de transição para todas as áreas. Eu fiquei pelo menos uns 20 dias da minha vida fazendo reuniões sucessivas com várias áreas ligadas à educação, né? E tudo que a gente viu foi desmonte. Institutos federais, total subfinanciamento, nas universidades, na educação básica, na formação de professores, construção de creche pré-escola, investimento na infraestrutura das escolas. Gente, nada se materializa se não tiver investimentos, né? Então, olha, o valor previsto do orçamento de 2023 é inferior, foi menor o que o governo Bolsonaro tinha previsto para financiar para esse ano. Era menor em 18,5 bilhões a média do valor comprometido no período de 2015-2021. Inferior em 9,2 bilhões ao de 2021, que já havia sido o pior ano de toda a série. Então, 2023 ia ser o ano da derrocada, né? Quer dizer, a aposta era essa, que nós suportamos 4 anos de desmonte, nós resistimos, mas ia ser a derrocada. E era uma aposta assim, quando ele disse que
queimar os seguidores do Paulo Freire com lança-chama, ele também descrevia nas ações que ele não ia investir nas universidades, que ele ia cortar recursos, que ele era contrário ao pagamento do piso para os professores da educação básica, que era zero investimento para a educação básica, para políticas de educação de jovens e adultos. Então tinha um roteiro, né? Um roteiro muito bem desenhado. E tudo tem um sentido, né? Tem um sentido de uma disputa ideológica, né? Ideológica mesmo, uma disputa que é uma tentativa, na minha concepção, de instituir um pensamento único. Então, por isso a educação é ameaçadora, porque aqui é o lugar da pluralidade de pensamento. E o ataque que nós sofremos na educação, nós também sofremos na área da cultura, né? E também sofreram fortemente as populações indígenas, as populações quilombolas. A gente viu o que estava acontecendo nos Yanomami, não é? Mas veio à tona. Agora, assim, é estarrecedor saber que tudo isso estava acontecendo e a gente não sabia da extensão da gravidade, né? Mas aqui dentro das universidades a gente pôde viver muito bem, né? O que foi essa disputa e essa tentativa de massacre. Então, qual que era a agenda? Qual foi a agenda em disputa na eleição do ano passado? Era, se nós seguiremos, né, e avançaremos numa perspectiva democrática, ou nós vamos mesmo para a barbárie, ou nós vamos mesmo para uma política autoritária, que tenta impor um único jeito de pensar, que faz do MEC um balcão de negócios. Porque no final das contas eu falo que tem todo um discurso que parece que é interferência religiosa dentro do Ministério da Educação, mas no final das contas não é uma intervenção religiosa, né, gente? O povo estava roubando mesmo o dinheiro do Ministério da Educação. Era isso, sob um disfarce religioso para enfiar a mão no orçamento da educação. A gente está vendo cada dia mais claro que se trata, no final das contas, de todo um artefato de uma perspectiva que utiliza de um discurso conservador, mas, ao fim e ao cabo, o que se quer é o que sempre as elites brasileiras fizeram. É concentrar o orçamento exclusivamente para os seus. Ou seja, uma agenda patrimonialista, né, que pilha o Estado brasileiro e que utiliza do racismo, utiliza do machismo, utiliza da tentativa de coibir as pessoas de terem as suas formas de se relacionar com o sagrado, né? Utiliza de todo esse discurso para ir construindo, né, quase que uma guerra interna no país, porque a gente não consegue conviver com a diferença e porque se peita e cada vez mais se atua no sentido de impor um discurso de ódio, que foi o que a gente viveu nesses anos. E o que é importante a gente ter em mente é que essa agenda, nós derrotamos essa agenda na eleição passada, mas essa agenda ela não morreu. Essa agenda ela continua em curso e em disputa no país. Nós estamos num estado, acabou de ser aprovado na Assembleia Legislativa de Minas uma reforma administrativa proposta pelo governo Zema, que ia acabar com as superintendências de biblioteca, museus dentro da secretaria, que tira a TV Minas e a Rádio Inconfidência da Secretaria de Cultura e coloca na Secretaria de Comunicação, como se essas emissoras fossem emissoras para fazer o discurso do governo e não emissoras que têm uma função cultural e educativa de disseminar a cultura produzida em Minas Gerais. Uma reforma administrativa que propunha, né, cada vez mais a privatização da educação e das escolas. Eu não sei se vocês acompanham o debate no nosso estado, mas precisa acompanhar. Aqui a gente está formando para atuar na área de educação. O governo Zema tem em curso um programa que chama Projeto Somar, devia chamar Diminuir.
Mas o que ele quer? Ele quer entregar a gestão das escolas públicas para organizações sociais. Ou seja, não tem concurso público, nós não teremos mais o professor da rede estadual, nós teremos professores por organizações sociais. E convênios, contratos, não é? Ele totalmente desresponsabiliza o Estado. Porque no início é tudo às mil maravilhas, mas ó, chegou o orçamento está curto, eu desfaço o contrato. Veja bem, em Minas Gerais, antes da gente garantir na legislação direito à educação, e eu sou dessa época, porque eu falo que a minha trajetória escolar, ela se alia a esse período de progressivamente garantir o direito à educação. Eu já estudei em escola da comunidade. Como é que funcionavam as escolas da comunidade? Era uma organização social. Os professores trabalhavam, às vezes, em troca dos filhos estudarem. Minha mãe é professora. Deu aula na escola da comunidade, sem receber, para que eu pudesse estudar. Os poucos que eram remunerados, tinha piso salarial. Material didático não tinha, tem que dizer, um programa que o Bolsonaro destruiu, o Programa Nacional do Livro Didático, Programa Nacional de Biblioteca na Escola, né? Então, em Minas Gerais, a gente enfrenta um governo que ele diz que é Estado mínimo, mas eu costumo dizer que não é Estado mínimo, é não Estado. Mas ao mesmo tempo que ele ataca a educação, não paga o piso para os trabalhadores de educação, ele isenta, né, empresas que alugam carros, né, de 95%, 60%, 70% dos impostos que tem a pagar. A política de renúncia fiscal praticada no nosso Estado é a política do Robin Hood ao contrário. Em vez dos ricos pagarem impostos e a gente garantir serviços públicos para o conjunto da população, o Estado isenta os ricos e transfere né, a obrigação pela saúde, pela educação, para o conjunto da população. Então vamos entregar para as organizações, vamos entregar para as famílias. E depois cada um, além de pagar os impostos, tira do povo. Porque, vou dizer, nós não somos isentos de nada, né? Toda vez que a gente vai comprar um pacote de café, um pacote de arroz, a gente paga. E está correto, gente. É o dinheiro dos impostos é que sustenta toda uma agenda de direitos e uma agenda de políticas públicas. Mas não é justo eu pagar e o dono, né? A gente brinca lá na Assembleia que o Zema é de matar, né? É de matar porque o dono da Localiza é o Salim Matar e ele faz tudo para esse Salim matar, né, gente? Inclusive isenta, o cara não paga imposto para nada dessa vida. Então, a gente precisa, né? Eu acho que quando a gente está pensando a perspectiva da política educacional, é que educação é direito, mas esse é um direito que ele continua em disputa. Porque as elites no nosso país, e setores do nosso país, que são eugenistas, racistas, machistas, patrimonialistas. Gente, tem famílias no Brasil que elas nunca deixaram de estar presentes na Assembleia Legislativa. Os sobrenomes. Se você for no livro de História do Brasil, aqui em Minas Gerais, todo mundo vai achar lá o Andrada, e se você for lá na Assembleia, vai ter o tataraneto, o bisneto, e chegar lá em Brasília, está lá também. Se você chegar dentro dos tribunais, eles estão lá também. Então, quando a gente faz uma política de pluralidade, de diversidade, fala da necessidade da gente universalizar o acesso à creche, à pré-escola, ao ensino fundamental, que as crianças têm direito à educação integral, que a gente precisa avançar para ampliar o ensino médio em tempo integral e, mais do que nunca, revogar o ensino médio, né? Revogar essa reforma. Porque a gente sabe que ela é pensada também para produzir exclusão, para não deixar que boa parte dos jovens das escolas públicas acessem a educação superior. Então, é essa disputa, eu acho que é essa tensão que a gente vive, né? Pensar para frente, eu fico pensando, o que a gente pode pensar para frente?
A gente começou aqui com uma boa notícia, né? Quer dizer, uma das primeiras tarefas lá na equipe de transição foi a gente dizer da necessidade, de recompor o orçamento da educação. Né? Recompor o orçamento não é tão fácil, né? Mas é necessário e é urgente a recomposição do orçamento da educação. A gente já está vendo sinalização sobre isso, né? De retomada dos investimentos em educação. Uma outra questão importantíssima do ponto de vista da gestão é a reinstalação de conselhos participativos na gestão educacional. Desde o conselho gestor do ProUni, aos conselhos que a gente teve em várias áreas, para a educação escolar indígena, Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, Comissão Nacional de Educação do Campo, os conselhos das universidades, né, de reitores, pró-reitores, o Conselho Nacional de Educação, gente, e o Fórum Nacional de Educação, que foi totalmente desconstituído no governo Bolsonaro e que faz parte de uma política que a gente pensa uma gestão da educação com participação popular. E aí a gente pensa a participação dos conselhos não só no âmbito da educação, mas no âmbito da assistência, no âmbito da saúde, das infâncias. Não sei se vocês lembram que no governo Bolsonaro, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele interferiu, né, no Conselho Nacional. Interferiu, né? Retirou pessoas desse conselho. Assim como interferiu no Conselho de Educação, extinguiu o Fórum Nacional de Educação, tirando todas as instâncias que representavam os trabalhadores. Então a gente precisa um pouco compreender isso, né? E já para ir caminhando para o fim, eu tinha 2 pontos que eu não podia deixar de falar. Um é a reforma do ensino médio, que eu acho que é perversa. E nós temos sim, né, com muita luta, nós indicamos isso na transição, tem muita dúvida, tem gente que defende que permaneça, nós somos contra, achamos que temos que acabar, mas é preciso saber como fazer, mas com muita pressão e com muito debate, nós conseguimos agora abrir uma agenda do Ministério da Educação, começar a ouvir, né? Ouvir estudantes, ouvir os professores, compreender melhor com os gestores, e é preciso a gente atuar nesse sentido, né? De avançar para uma retomada de um ensino médio que não exclua boa parte dos nossos estudantes. E eu dou um exemplo básico, né, gente? Porque eu falo, a ideia dos itinerários, tem algumas coisas, os princípios que estão lá na reforma, também anotei aqui, os princípios, por exemplo, um princípio, quem é a priori contrário, né? Aqui a gente amplia a carga horária dos estudantes em atividades educativas. A priori, ninguém é contrário. A gente acha que o Brasil precisa caminhar para isso. Mas, de fato, hoje, no nosso país, boa parte dos jovens, especialmente pós-pandemia, precisam contribuir com o orçamento familiar. E o que está acontecendo? Aqui em Minas, que estão tentando fazer obrigatoriamente, ou o menino se matricula, ou então ele está fora do ensino médio. O que está acontecendo? Os jovens estão fora do ensino médio. A ideia dos itinerários formativos, que por princípio, ninguém tem contradição, que a gente pudesse ter uma formação em que a gente pudesse, como aqui na universidade, vocês fazem disciplinas optativas, eletivas, e algumas disciplinas que são obrigatórias. Mas veja bem, só no nosso estado, nós temos pelo menos 300 municípios que têm uma escola de ensino médio. E nessa escola tem uma turma de primeiro ano, uma turma de segundo ano e uma turma de terceiro ano. Tem alguém aqui que vem de um município que é assim? Ali. 2, 3, 4, não é? Uma escola. Quem mora em cidades maiores, às vezes tem 2, 3 escolas. Mas e as distâncias? E o transporte? E a mobilidade para você chegar? Se muitas vezes você não tem um professor com formação adequada para a produção de um itinerário, como que a gente afirma que nós vamos garantir que os estudantes possam escolher sobre 5 itinerários diferentes? E que, na verdade, a gente sabe muito bem que há uma tentativa camuflada de fazer que os estudantes escolham objetivamente uma qualificação, uma formação profissional
e eu vou dizer bem assim, subalternizada. Porque, na verdade, é uma visão da educação, novamente, elitista, que acha que os jovens brasileiros, que a maioria somos nós mesmos, né, gente? População, que a gente ganha pouco, a gente rala para poder estudar, a família faz um esforço danado para garantir que a gente estude, e que, de verdade, eles acham que a gente não deveria estar aqui, na universidade. Então, faz logo aí uma qualificação profissional qualquer e rapa, né? Vai trabalhar, porque seu lugar é esse. Esse é o lugar que estava desenhado para as infâncias negras, para a juventude negra, desde o pós-abolição. O lugar de subalternidade, de não ser tratado na sua humanidade e de achar que dirá, imagina, que a gente pudesse estar na universidade. Que dirá, inclusive, tem um professor preto, que eu estou vendo um ali, estou vendo outro aqui, a gente vai, né? Que dirá ter professores negros aqui, nesse espaço. Então, é uma disputa. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. E eu queria ainda falar de uma outra questão, além da reforma do ensino médio. Eu quero falar sobre os episódios de violência contra as escolas. Porque também acho que a gente precisa ter uma leitura política desse processo. Episódios de violência que vão sendo cultivados por esse discurso de ódio, que em muitos casos estão sendo organizados na internet, né, no submundo da internet, mas que dá força a um discurso muito presente no governo anterior e que continua ainda muito presente no cenário político brasileiro, nesses setores que disputam com uma concepção de escola democrática, que é o discurso da militarização das escolas. Lembrem bem que Bolsonaro tentou criar programas de escolas cívico-militares, né? E agora qual é a primeira resposta que vem nos casos de violência contra as escolas, né? A resposta que a gente escuta, que eu escuto na Assembleia Legislativa, dos deputados que representam essas ideias, né? Que a gente tem que armar mais a população, que é preciso colocar um policial em cada escola, que um cidadão de bem armado equipara um cidadão do mal armado. E eu pergunto, o cidadão do bem tem estrela na testa? Quanto que essa turma aí não levou, gente, com a liberação das armas a rodo para a entrada no país e com a instalação desses clubes de tiros que estão aí pipocando para todo lado? A gente passa do centro da cidade e tem que conviver com um clube de tiro. E a gente sabe, não é, que essa política de armamento desenfreado, a gente vê o que acontece nos Estados Unidos e sabe que também tem pesquisas que mostram isso, que respostas no sentido de colocar pessoas armadas no interior da escola não diminuem a ocorrência desses episódios, mas pelo contrário, provoca mais casos, não é, de assassinato, de violência no interior das escolas. Então, para aqueles que querem, né, construir uma política do ódio, porque o ódio serve para oprimir, para reiterar mecanismos de opressão, é muito importante a destruição da educação como direito. É muito importante a destruição da escola pública, das universidades públicas, dos setores das políticas públicas de cultura, que é outro enfrentamento grande que nós estamos vivendo, total sucateamento das bibliotecas. Então, para combater esses setores, né, eu tenho que dizer, a gente tem que lutar por mais educação, por mais livros, por mais literatura, por mais poesia e por menos armas. Mas temos que lutar em todos os espaços. Temos que lutar em todos os espaços. Aqui, no movimento estudantil, entre os estudantes, em cada escola pública desse país, a gente precisa fazer essa luta e fazer essa disputa e estar atento, né? Atento ao que está acontecendo. E temos que disputar também, gente, na política, no parlamento, né? E aí eu quero por fim dizer disso, né?
Eu me candidatei a deputada e quis ir para o parlamento, porque quando eu era secretária da CECADI, eu ia toda semana lá no Congresso Nacional responder ao Marco Feliciano, porque não podia ter educação sem homofobia, porque a gente não podia falar a palavra gênero na escola, nem gênero alimentício, que nós enfrentamos esse debate na construção do Plano Nacional de Educação. E se nós não ocuparmos os nossos lugares na política, né, esses sujeitos jamais falarão por nós. Eles jamais vão dar o nosso recado, jamais farão a nossa defesa. Então, a gente luta por mais educação, por mais professores, mas a gente luta muito também, viu, gente? Por mais mulheres, e especificamente eu luto por mais mulheres negras, mulheres indígenas, população LGBTQIA+, nas universidades brasileiras. Fascistas, racistas, não passarão! Bom, obrigadíssimo, Macaé. Gente, eu quero, além de agradecer a Macaé, essa fala maravilhosa, agradecer ao Vini, do ICSA, nosso cameraman, Serviço Social, que está sempre aí nos ajudando aqui no NEABI, né, Vini? E também agradecer a equipe da Macaé que está aqui, o Raul, também o cameraman, a Camila, estão aí com ela desde a campanha. O Raul, que eu encontrei aqui, que foi meu aluno no 3º período da educação infantil, né, Raul? Ele estava contando para Macaé não estava entendendo um caso que a gente, quando a gente estava trabalhando no Amazonas, eu era professora do Raul. Ele estava no 3º período e quando eu falei que ia para o Amazonas, aí as crianças, nossa, Amazonas, floresta, eu falei, vamos fazer o seguinte, na época eu não tinha e-mail ainda, eu estava começando, me dá o endereço de todo mundo que eu vou mandar uma folhinha do Amazonas para todo mundo. E aí eu peguei os endereços, chegando lá, eu fiz uma carta para eles, não foi, Raul? E contando como é que era o Amazonas, os igarapés, os indígenas, os povos, o que a gente estava fazendo, Cherokee, fiz uma carta comum, né? E peguei uma folhinha e mandei para cada aluno, pelo correio. E a gente estava lembrando disso. Então agradeço aí, vocês estão acompanhando a Macaé, eu vim novamente, né? Está sempre junto aí com a gente no NEABI. E, bom, a gente podia abrir agora para as perguntas, né? Porque a gente tem um tempinho ainda. Para aproveitar a Macaé aqui, né, Cristina? E também os alunos, que o ônibus sai 8h30, né? Isso. Então vamos fazer isso? A gente faz uma rodada de 3, depois mais 3, e aí vamos caminhando aí para o fechamento. Pode ser? Então o microfone está aberto. Quer falar aqui? Danilo Borucrem. Boa noite para todo mundo. Queria, só perguntar qual o desafio que vocês veem dentro desse retrocesso que a gente teve até hoje para a educação das comunidades tradicionais, principalmente a questão das comunidades indígenas, principalmente dos povos não aldeados e dos indígenas em contexto urbano. Mais um? Não, por enquanto? Ainda.
Boa noite a todas e todos. Saudar a companheira Macaé e as companheiras do NEABI, né? Sou ainda na CLEP do NEABI, também do Conselho Municipal da Igualdade Racial, ex-aluna desse instituto. Macaé, a gente sabe quando você esteve lá na CICADI, do trabalho minucioso e bacana que foi para implementar a educação do campo e a educação quilombola no nosso estado. A gente ainda não avançou com relação a 10.639, né, que é a nossa grande luta e que a gente espera, depois de 20 anos, implementar. Ainda mais em nossa cidade, que é a primária de Minas e não das Gerais, né? Então, o que a gente pode fazer, o que você propõe, para que a gente possa fortalecer as escolas que nós já possuímos, né, na nossa zona rural, que são poucas na região dos Inconfidentes e poucas em Minas Gerais. Nós temos aqui 2 escolas do campo, em Mariana, em Monte Horta e na escola quilombola e no campo de Furqui, Monsenhor Moraes. Mas a gente percebe como que está fragilizado, né? Ainda mais neste governo, que a educação para ele, acho que não existe, né? E também fortalecer as EFAs, que acho eu que temos que ter esse olhar para a agroecologia, ter esse olhar para as escolas do campo, porque se o campo não planta, a cidade não janta, e a gente não trata e não pauta, né, a questão da educação do campo quilombola e o fortalecimento das EFAs. Queria que você falasse um pouco, que foi um trabalho bacanésimo que você fez lá na secretaria. Obrigada. Obrigada, Aida. Mais alguém? Mais algum? O pano ficou, né? Faz os dois. Muito rapidamente, apontar uma coisa importante na fala da Macaé, que é a integração mesmo entre todas as políticas educacionais, que apareceu na sua relação, a relação que você fez com cota, a negação do direito à educação no ensino médio, que o caso do Brasil é fantástico, né, que a gente nunca conseguiu universalizar o ensino médio, mal universalizou a educação, o ensino fundamental, e já estamos passando por uma fase de destruição do ensino médio. Mas eu queria chegar nesse ponto mesmo, que é um debate que está quente, né? A gente já fez esse debate no PIB, sobre a reforma, é o que fazer. Porque tem a agenda do Ministério, não é? das audiências públicas e tal, mas a gente, de fato, não sabe como é que isso está sendo, como está sendo organizado. Pode ser ignorância absoluta minha, enfim, e é da ignorância que a gente parte para o conhecimento. Não é do conhecimento que a gente parte para a ignorância. Então, eu queria saber como é que isso está sendo organizado, porque eu acho que a universidade devia ter um papel importante. Porque tem uma capilaridade que foi garantida, inclusive, a universidade e os institutos federais, tem uma capilaridade que foi garantida nos últimos anos, e como é que a gente vai usar essa capilaridade dessas instituições para poder promover esse debate, de tal sorte que, de fato, as pessoas sejam ouvidas, não sejam ouvidas de mentirinha. Essa pergunta. Na verdade, o Marcelo já falou uma parte do que eu ia questionar, que é justamente essa revogação do ensino médio e como que estaria isso com relação às reuniões que vocês tiveram no grupo de transição, no GT de transição, como que está essa negociação agora com o MEC? Porque a gente sabe que houve uma resistência do MEC, né, de fazer a revogação e sim de tentar uma reforma. E isso também se estende para a BNC Formação, que agora a gente está, inclusive, com um manifesto para a revogação também da BNC Formação, já com bastante grupos envolvidos. Queria saber como é que está também. Bom, primeiro eu quero falar da questão da educação escolar indígena, né? Eu acho que é um desafio ainda muito grande a gente avançar na política de educação escolar indígena para os contextos urbanos, né?
Nós temos algumas experiências em alguns estados do país, que são, por exemplo, São Paulo tem experiências, né, de escola Guarani, tem experiência de escolas que elas são escolas públicas que recebem estudantes indígenas, né, como se fosse meio a meio. Santa Catarina tem escolas dessa natureza, né, seria uma escola pluriétnica, né, com diversidade. E eu acho que aí é preciso fazer uma bela de uma adequação do projeto político-pedagógico. Tem várias questões em debate. São Paulo, algumas escolas indígenas no estado de São Paulo garantem, né, a escola indígena com professor indígena da própria etnia, né? Aí tem um desafio da formação inicial, da formação continuada. Mas em muitas cidades, eu vou dar um exemplo de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, a gente tem uma população indígena, mas ela ainda, do ponto de vista da educação, é muito invisibilizada. Porque os estudantes, eles estão nas diferentes escolas públicas, escolas estaduais e escolas municipais, mas num percentual muito pequeno. Às vezes é um estudante, 2 estudantes, né? E até que a instituição consegue compreender, identificar, né, e iniciar uma conversa, isso demora. Então, eu acho que a gente ainda tem um desafio muito grande, né, no que diz respeito às escolas indígenas, em contexto urbano, no atendimento de estudantes indígenas, não sei se eu posso falar em contexto urbano, porque a gente tem cidades que são cidades indígenas, mas em boa parte dos municípios do nosso país, em que você não tem maioria de população indígena, especialmente os grandes centros. Isso vale também, gente, para a educação escolar quilombola, né? Vou dar um exemplo também de Belo Horizonte. Quer dizer, Belo Horizonte nós temos 5 comunidades quilombolas. Eles costumam brincar, não é que a gente é urbano, a gente estava aqui. A cidade é que chegou até aqui, né? A gente já estava aqui antes. A cidade é que chegou aqui, né? Que são atendidos em escolas públicas, né? Então, eu estou acompanhando uma experiência agora, um projeto, estou apoiando, inclusive, um projeto da gente construir algumas agendas e ações de criar encontros entre estudantes quilombolas das diferentes escolas. Então, fizemos um programa com uma série de agendas e oficinas, com lideranças, educadores, né, mestres do saber popular, mestres de notório saber dessas comunidades, atuando com essas crianças e com esses adolescentes. Então, assim, só para te dizer, mas eu acho que é uma conversa boa de ter, mas a gente tem ainda um caminho. Eu acho que a gente tem perspectiva legal com a constituição do Ministério dos Povos Originários. A retomada da FUNAI e a constituição do Ministério dos Povos Originários, eu acho que é um alento para a gente, é uma esperança. Então, eu estou, assim, com o pensamento que a gente vai conseguir avançar nessa agenda da educação escolar indígena, bem como na agenda da regularização das terras. Vocês viram que o Lula fez a regularização de um conjunto de terras, inclusive aqui em Minas Gerais, dos Krenak. Então, eu acho que isso uma boa sinalização, né? A Aida me perguntou sobre as ervas, e eu vou falar para todo mundo aqui que não sabe o que é EFA, que é Escola Família Agrícola, tá? Escola Família Agrícola são escolas comunitárias, foram constituídas, já tem uma história longa no nosso país, mas são escolas comunitárias para atender estudantes do campo. Essas escolas família agrícola, assim como em outros lugares do Brasil, as casas familiares rurais, até 2012, 2011, né, elas não eram reconhecidas, por exemplo, ainda para o financiamento do Fundeb. E foi uma ação, né, do governo Lula e do governo Dilma a garantir o cômputo dessas matrículas para efeito de pagamento do Fundeb. Então, o município, né, que tem um convênio com a EFA, como a Escola Família Agrícola, aquela matrícula conta para o município e ele tem um recurso do Fundeb. Então, ele pode repassar o recurso de financiamento do Fundeb
para essa escola família agrícola, para essa casa familiar rural, né? Da Lei 10.639, gente, vocês que estão chegando na universidade, com o NEABI aí, temos muita conversa para fazer. Desde a inclusão da lei nos anos iniciais, a inclusão da lei na pedagogia e nas licenciaturas, né? Por que esse debate é quente? Ainda me provoca como boa militante do movimento negro que é. E aí, eu vou te dizer, a tensão e a luta e a disputa que nós fizemos para garantir a inscrição do marco normativo para ter a lei, é a disputa que a gente segue fazendo para ela ser implementada. Por que é difícil implementar a Lei 10.639? Gente, porque é um campo de tensão violento no Brasil. Falar de racismo no Brasil, de relações raciais no Brasil, é discutir privilégios. É discutir privilégio. Por quê? Porque nós temos que falar de privilégio branco, de privilégio da branquitude. Aí eu sou uma pessoa branca e falo, mas eu não sou racista. Né? Mas olha, o racismo ele é uma estrutura, ele é um sistema. Que você usufrui desse sistema, mesmo que você diretamente não faça uma ação. Por quê, gente? Porque não adianta. Né? Essa semana, vou falar do último caso, todo mundo viu na internet. O caso da Samantha, que é uma pesquisadora da Fiocruz, que entrou no avião, que tinha um laptop na mochila, bagagem de mão, que ninguém quis ajudar, que falaram que ela tinha que despachar a bagagem, que ela achou um lugar para colocar a bagagem, estava sentada, o voo não saiu, chamaram a Polícia Federal e tiraram a Samantha de dentro do voo. É que no Brasil, a gente ser negro, a gente já paga, entendeu, gente? Na largada. É isso. Então, implementar a Lei 10.639 é difícil? Claro. Claro. Nós estamos falando de um privilégio que garante a grupos ao longo do tempo. Né? Eu vou dizer, por exemplo, das universidades. A gente entrava num curso de medicina das nossas universidades, não tinha uma pessoa negra. Eu costumo brincar que o único médico preto que eu conheci chamava Último. E o dia que eu conheci, eu falei, não, você está de brincadeira comigo. Primeira vez que eu vejo um médico preto chama Último, eu vou morrer. Depois de tanta luta, né? Doutor Último. Mas, felizmente, aprovamos as cotas, né? E ele não será o último. Mas a gente brinca, gente, mas porque se a gente for falar de racismo, às vezes a gente sabe as dores, né? As delícias de ser quem somos. É um sistema, precisa de ação efetiva. Tem que ter política pública, né? Porque a gente vai falar assim, arreda, né? Mais ou menos isso, assim, arreda aí. Nós temos que produzir deslocamentos. Então, a lei é isso. E veja bem, às vezes assim, a gente avançou do ponto de vista da política de implementação da lei? Sim. Os editais do Uniafro. Os editais do Uniafro já vieram a partir da Lei 10.639. Quando a lei foi aprovada, no Brasil nós tínhamos 5 centros de estudos afro-brasileiros. Na verdade, África-Brasil. Né? 5 centros no país. Vocês imaginam quantos núcleos de estudos afro-brasileiros indígenas nós temos hoje nas universidades e nos institutos? Fruto de política pública, de editais, para que esses núcleos pudessem se instituir. Quantos professores nós formamos? Gente, se a gente pensar quantas publicações nós temos desses núcleos. A gente tinha 0 produção pensada para a inclusão no currículo escolar. Isso tudo, né? Quando a gente começa aí, eu vou contar uma experiência minha de secretária de educação, na Secretaria de Belo Horizonte. Quando a lei foi aprovada, nós resolvemos fazer um primeiro edital para compra de livros, para a implementação da lei. Acho que Margarete, não sei se já estava lá comigo. Fizemos um edital para comprar livros de literatura afro-brasileira para as crianças da educação básica. O primeiro edital que nós fizemos, nós conseguimos selecionar 54 títulos.
E tinha livros assim, de 40 anos, de 30 anos, de 20 anos, poucos livros, né? Mais contemporâneos, vamos dizer assim, naquele momento, do primeiro edital. 2 anos depois, a gente fez o segundo edital. Nós selecionamos 100 títulos, porque era o nosso limite orçamentário. Cada escola de Belo Horizonte, naquele ano, recebeu 100 livros de literatura brasileira, né? E esses editais seguem até hoje, a cada 2 anos, 3 anos, sofrendo impactos, recuando, sim. Sabe por quê? Porque o vereador faz audiência pública, fala que a gente está fazendo proselitismo religioso, porque tem um livro lá que aparece um orixá e não pode, né? Porque as pessoas estão fazendo, nós estamos enfrentando nessa tentativa de construção de história única uma caça, né? A qualquer possibilidade das pessoas compreenderem a diversidade e a pluralidade do país. Então, a Lei 10.639 é isso, ela é um campo de disputa permanente e nós avançamos à medida que a gente aglutina força. E a gente precisa aglutinar força em todos os espaços, né? É tendo mais estudantes pretos, pardos, indígenas na universidade, é tendo mais estudantes brancos que assumem a luta antirracista conosco, porque a luta antirracista não é uma luta só das pessoas negras, é uma luta de toda a sociedade brasileira. Então, questões que eu acho que a gente vai avançando. Por exemplo, a possibilidade de ter uma pós-graduação. 830 inscritos para 60 vagas, a nossa pós. Nós estamos com uma pós aqui do NEABI, educação para... Como é que é, Clédio? Educação para as relações Para as étnico-raciais. relações étnico-raciais, a gente está formando 60 professores do Brasil todo. Quando a gente abriu há 2 anos as vagas, a gente teve 830 inscritos para 60 vagas. Olha isso. Há uma demanda e a gente está fazendo o que pode. Então vamos lá, todos esses cursos de pós-graduação, eles foram pós-lei e já fruto de pressão, de agenda do movimento negro, da gestão participativa da CECADI, que nós tínhamos a comissão, que era a CADARA, assim como a gente tinha a comissão de educação escolar indígena, a gente tinha a CADARA, que tratava das questões da implementação da lei 10.639, e nós ampliamos formação de professores, criamos, gente, porque veja bem, não existia. É isso que a gente tem que entender. Até 2003, boa parte do que a gente tem hoje não existia. Foi fomento, foram editais, foram concursos públicos para colocar esses professores, foi disputa no Congresso, dentro do Ministério da Educação, dentro das universidades. Campo de disputa é um pouco para a gente entender quando eu digo que o direito à educação se faz constantemente nessa tensão. Então, acho que já falei um pouquinho da lei, tem muita coisa que a gente fez, tem muita publicação, vocês vão ter muito tempo de estudar mais sobre isso, aprofundar. Tem coisas maravilhosas, gente, produzidas. Coisas maravilhosas. Eu falo muito do âmbito da literatura infantil, porque eu estudei em escola pública, trabalhei mais de 20 anos em escola pública, e quando eu fui para a gestão, que eu tive a oportunidade de implementar uma política para garantir que uma criança da educação infantil pudesse receber um livro e se ver naquele livro. Porque a minha geração não viveu isso. Não é? A minha geração, quando falava de pessoa negra no livro, sabe o que a gente tinha? Saci Pererê, né? Tia Anastácia, Negrinho do Pastoreio, esqueci algum, porque zumbi, na minha infância zumbi não existia, né? Eu fui conhecer, saber a história de Zumbi dos Palmares, saber de todo o que foi o Quilombo de Palmares, já, entendeu? Eu fui saber, não na escola, no movimento negro. Eu ainda brinquei, outro dia gravei um Reels. Vou aproveitar, né, e falar, me sigam no Instagram, @MacaéMarisa. Fiz um Reels no 21 de abril, dizendo, gente, tudo que eu aprendi na escola sobre as populações indígenas estava errado.
Até cantei uma musiquinha que eu aprendi na escola. Tudo errado. Tudo errado. Isso vale para nós também. Né? Porque a gente sabe muito pouco, gente. Na verdade, a gente sabe muito pouco das nossas histórias. Porque também é uma ilusão a gente achar que essa visão distorcida, né, da construção do nosso país, e o Ailton Krenak fala disso, parece que pegou brancos, pretos e índios, pôs num caldeirão, né, e nasceu uma nação, né, gente? Com essa coisa, se for tudo uma paz, né? Tudo beijo e abraço, é igual vocês estão vendo agora. Né? Foi pancadaria, e não foi pouca, não. Né? Então, assim, isso é um processo. E eu acho que essas leis, elas têm um sentido muito forte. Eu falo, escrever na Constituição que os povos indígenas têm direito a uma educação específica e diferenciada, né? E a luta dos povos indígenas nos fez implementar e avançar numa agenda de educação escolar indígena. E é essa agenda de educação escolar indígena que começa lá na aldeia, que forma as crianças, que garante que a gente tenha hoje estudantes indígenas nas universidades. E que a gente tenha hoje estudantes indígenas no direito, advogados indígenas, médicos indígenas. Não é? Porque se não for garantido o direito à educação, a gente não chega. E por fim, para falar do ensino médio e da BNCC, que eu acho que eles estão aqui muito pareados, né? No grupo de transição, a gente não tinha consenso sobre a reforma do ensino médio. Eu vou dizer, o grupo de transição ele foi um grupo amplo. Vocês sabem muito bem o que foi a eleição do Lula, né? Vocês sabem muito bem quem é o vice-presidente. Então a gente tem campos também no GT de transição bastante distintos. No que diz respeito à reforma do ensino médio, tinha grupos nos quais eu me incluo, que era a favor da revogação. Na verdade, eu queria um grande revogado, porque já vou logo, eu queria revogar muita coisa, né? Não, uma coisa que a gente conseguiu, eu falei, não, tem que acabar com aquele negócio de escola cívico-militar e recriar a CECADI. Porque não era só revogar, eu falei, era recriar os espaços, né? A CECADI, vencemos. Logo, nas primeiras medidas. O ensino médio tinha uns grupos que achavam que não tinha que revogar. Vou dar um exemplo, o próprio CONSED e a Undime. Vou falar assim, CONSED, gente, é o Conselhos dos Secretários Estaduais de Educação. E a Undime, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. CONSED e Undime eram contrários a revogar. Contrários à revogação. Mas defendiam que era preciso fazer aperfeiçoamentos na proposta, que tinha muitos problemas, uma vez que o MEC não fez zero de gestão, tipo assim, jogou para a grila, cada um faz a sua cabeça. Não, o MEC não assumiu o lugar que ele deve ocupar, né? De articulador, de coordenador, nesse regime de colaboração. Então, o que deveria aperfeiçoar? O argumento usado, boa parte do argumento do CONSED da Undime, é que, quando a gente está falando de educação no país, a gente está falando de milhares, né, gente? São 50 milhões de estudantes, são inúmeras matrículas, e que você não consegue mudar, tipo assim, dá um reset, né, gente? Eu vou fazer como é que fala? Os meninos sabem fazer um grau. Fazer um grau aí com as motos. Não dava para fazer isso no ensino médio, né? O ministro, ele tem resistido um pouco. Eu não sei se resiste ou se acha que precisa levar com mais vagar a reforma do ensino médio. Mas de tanta pressão, que a gente continua nos grupos de pressão, e aí preciso dizer, a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, vários movimentos de professores, de pesquisadores, a União Nacional dos Estudantes, as organizações dos secundaristas, todo mundo tem pressionado pela reforma, né? Então, se abriu aí um mecanismo de consulta, que eu também não posso te dizer. Nós vamos fazer, posso mandar para vocês a data, vamos fazer uma audiência pública na Assembleia Legislativa, e é um pouco isso que a gente tem tentado fazer. Teve audiência pública no Congresso, a
A gente tem a senadora Tereza Leitão, que está lá na Comissão de Educação, foi no GT de transição também, defende que a gente, que precisa mudar, que não pode ficar como está, na verdade, defendi que a gente revogasse também, que tem trabalhado muito, atuado no sentido. E aqui em Minas nós vamos fazer na Comissão de Educação uma audiência pública para debater o ensino médio e para colocar pontos de vista. A Jaqueline Moll estará nessa audiência pública. Tem uma outra pessoa, professores da rede pública. A gente está tentando trazer pessoas de lugares diferentes que estão debatendo, e a gente quer, a partir dessa audiência pública, também fazer um documento, mandar contribuições para a gente incidir, porque nós achamos que tem que alterar. Tem coisas, gente, que tem que mudar, que tem que revogar. Não é possível. E a gente, em Minas, nós somos mais penalizados, porque a gente tem uma constante tentativa do governo do Estado de desresponsabilização, né? O projeto do Zema municipaliza todo o ensino fundamental, entrega o ensino médio para as organizações sociais e pronto. Cada um se vira nos 30. Então a gente tem feito muito esse enfrentamento e acho importantíssimo que a universidade, que as universidades, nos diferentes fóruns, né, se organizem para poder incidir também. Eu acho que a gente precisa fazer uma força e uma pressão para que isso, tipo assim, para desenrolar mais rápido. Acho que é isso, né, gente? Vocês estão tão comportados. Mais uma rodada aqui para a gente fechar? Então vai lá, Nicolas, Nayara e Duda. E fechamos, tá? Só um minutinho. Ó, a Cristina precisa ir, né, Cristina? Obrigada. Gente, eu vou pedir desculpa, mas eu estou com uma turma me esperando lá em Rio Preto. Então, daqui a pouco começa a aula, eu tenho que estar lá, o pessoal fica me esperando lá. Queria agradecer a acolhida de vocês e muito, tanto a minha vida quanto a Macaé, pela presença, pela discussão muito rica. E vamos botar uma pressão também nessa audiência pública lá em BH, né? Vamos ver se a gente consegue. Obrigada. Obrigada. Olá, gente. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Nicolas, faço parte do Centro Acadêmico de Pedagogia. Na verdade, eu vou fazer duas perguntas. Uma é relacionada a essa questão desse novo ensino médio. A gente sabe o impacto que isso está causando, né, para os adolescentes, mas eu quero trazer principalmente sobre o quanto que isso vai impactar futuramente, ou já está impactando atualmente, a EJA, na verdade. A EJA. Sei que a gente não pode esquecer que é a EJA. Porque, inclusive, sobre a BNC, formação de professores, né, como que se impacta também a formação dos professores para a EJA, de conseguir dar conta dessa nova demanda, desses novos estudantes que estão chegando nessa modalidade de ensino. E a outra pergunta, que apareceu aqui na conversa entre nós aqui, é sobre como que você vê sobre os professores, educadores, educadoras, né, que defendem, que estão apoiando ou que votaram em algum momento no governo Zema, aqui no nosso estado. O que a gente quer mesmo ver esse pau quebrando aqui dentro. Nayara? Tudo bem, Macaé? Adorei sua palestra. Eu sou também do Centro Acadêmico de Pedagogia e eu estava pensando nessa questão de violência e além das políticas públicas, o que mais é necessário, né, para a gente fazer pela educação para que a escola se torne um ambiente acolhedor para as diversas diversidades. Ei, Macaé, foi um prazer imenso, assim, estar podendo te ouvir. Eu sou da História, sou membro do Coletivo Negro Brian Mané, aqui da UFOP. E eu tenho, assim,
alguns questionamentos. Primeiro, como que é ser uma mulher negra no parlamento, sabendo que a todo tempo a gente é invisibilizado nesse momento, né? E você falando sobre a questão da disciplina de relações étnico-raciais, como que a lei ela não avançou ainda na educação básica, a gente vê isso dentro da universidade mesmo. Porque a gente teve o caso do blackface em Ouro Preto. O que mais se mobilizou assim, para ir contra essa ação foi o coletivo negro e a galera preta da universidade. E foi uma luta tremenda para conseguir passar no coletivo de história, para que no curso de história tivesse uma disciplina de relações étnico-raciais, porque na UFOP, que eu saiba, tem só na pedagogia. E na história a gente não tem isso, e muitas vezes a gente vê várias cadeiras em que a história negra não é tocada, ou é tocada só para falar de escravidão, como se nós não fôssemos agentes históricos. Então, assim, a luta é muito grande e eu queria saber, assim, que caminhos você pode nos apontar, porque, assim, a gente fica até meio o que fazer nesse momento. Tem que obrigar o professor universitário a estudar e botar o negócio na E colocar, precisamos de professores pretos na universidade, porque a gente sabe quem é da história, quantos professores. Eu tive um professor preto no último período. E quantas pessoas negras vocês veem? Quantas mulheres negras? É isso aí, gente. Boa quando esquenta, né? Ô, gente, professores defendem o governo Zema, né? Hoje eu estava gravando um videozinho falando sobre negritude e falando sobre consciência racial, né? A gente precisa falar de consciência racial, mas a gente tem que falar de consciência de classe, não é? De consciência de classe. Professores votam no governo Zema porque eles se identificam, né? Se identificam com esse discurso, se identificam com a classe. No Brasil a gente tem uma questão da classe média, que é sempre um lugar, né? Assim, o tal do microempreendedor. Eu vou começar a falar. O tal do microempreendedor. A primeira ação do governo Bolsonaro no Bolsa Família, da Damares, gente, era querer dar um curso para as mulheres do Bolsa Família, entendeu? Sobre como que elas fazem o planejamento do seu orçamento e como que elas economizam. Gente, a Damares queria dar um curso, entendeu? De economia para as mulheres, eu vou falar assim, para as mulheres pretas que vivem, entendeu, gente? Que vive com menos do que o salário mínimo, sabe? Menos de um quarto do salário mínimo por pessoa. E a gente está vivo e o povo quer dar aula de como economizar pra gente. Então, assim, é da mesma forma. É isso, consciência de classe, gente. Tem que ter. A gente tem que saber. Né? Não é porque eu abri uma loja, entendeu? Abri uma lojinha, né? Estou vendendo aqui, sei lá, estou inventando aqui, sei lá, estou vendendo sapatos, que eu virei, eu sou empresária. Esse discurso aí, gente, o que tem de empresário que votou no Bolsonaro, né? E que passou 2 meses das políticas do Bolsonaro, estava falido, e descobriu, eu nunca fui, gente. Quando a gente está falando, né, do capital, nós estamos falando das grandes fortunas. Esse povo que não quer ser taxado de jeito nenhum. Esse povo que essa semana aí está sendo denunciado com dinheiro nos paraísos fiscais. A gente mal tem uma poupança no Bradesco. E acha que a gente, não é? Consciência de classe, eu acho que é isso. Gente, violência, como fazer escolhas acolhedoras. Eu acho que mais democracia, né, gente? Mais conversa, mais escuta. Às vezes a gente... E eu fico pensando, principalmente pós-pandemia, porque, gente, foi duro viver a pandemia. Né? Eu imagino para jovem o que foi viver a pandemia, porque para mim foi terrível.
Mas assim, eu fico imaginando, na minha juventude, a gente faz 1000 coisas. A última coisa que a gente faz é ficar dentro de casa, né? Então, e o que foi isso? Foi enlouquecedor para todo mundo. Então, eu acho que a gente precisa pensar na construção de escolas acolhedoras. E para mim, uma coisa fundamental, assim, na minha experiência pessoal com a escola pública de educação básica, ter espaço para as pessoas poderem falar. Às vezes a gente acha que a infância, que a criança, ela não precisa ter um espaço para ela falar, oficial, né? Então eu vou dar um exemplo lá da minha escola, Margarida do Coração, que a gente fazia assembleias. Eu trabalhei numa escola em BH, que a gente tinha coisas muito básicas como princípio. Primeiro que a gente não ia deixar nenhum aluno abandonar a escola e que a gente ia organizar um currículo que fizesse sentido para as crianças. E a gente organizava toda a nossa proposta a partir de assembleias com os estudantes. Então, segunda-feira, oficialmente, a gente tinha assembleia, todo mundo contava o que tinha acontecido no final de semana, né? E a gente ia criando aquele espaço em que as crianças, os adolescentes, pudessem falar. E esse espaço da assembleia, a gente podia falar de tudo, né? Da vida, do sofrimento, do que estava pegando na comunidade. E dessas conversas, a gente ia estruturando os projetos de trabalho. Então, muitas vezes, né, eu falo assim, porque aqui na universidade também, às vezes é tudo muito solitário. A gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. A gente, às vezes, está todo dia com as pessoas e não consegue perceber que a gente está em situação de sofrimento. E se a gente não tiver um lugar para falar, né, um lugar para troca, porque o Paulo Freire fala disso, né? A gente se educa, né? A gente educa na relação com o outro. Só que muitas vezes a gente cria uma escola que a última coisa que a gente pensa é nessa relação com o outro. A gente pensa na matemática, a gente pensa no português, a gente pensa agora, né? É a história, agora é a física, agora é a química. Mas quem é essa criança? Que infância é essa? Com quem que eu estou? Né? O que está acontecendo? Olhar para as crianças, ouvir as crianças, olhar para o adolescente, ouvir o adolescente. Né? Isso para mim é o que eu acredito. Eu não acho que a gente tem que colocar uma pessoa armada na porta da escola. Nada disso. Eu fico pensando, se homens armados resolvessem o problema de criminalidade, o nosso número de criminalidade no Brasil tinha caído a 0. Né? A gente sabe muito bem o que acontece nas nossas periferias. A gente teme. Jovem negro, a gente tem medo da polícia. Tem. Eles atiram na gente. Atiram pelas costas, manda bala de borracha assim, ó, meio metro. Estou falando de tudo que eu vi na internet essa semana. Porque assim, infelizmente eu queria ter visto isso há 10 anos atrás. Não, é toda semana. É todo dia. Né? Então, que relação horizontal e dialógica, formadora, será possível num ambiente, né, de opressão e de coerção, né, de tentativa de contenção dos corpos? Escola cívico-militar. Criança negra, menina negra não pode ir com cabelo black. Eu tenho que tirar meu cabelo para ter acesso, ter direito à educação? Então, eu penso assim, o que é possível, né? O que a gente precisa fazer? Construir projetos pedagógicos, antirracistas, plurais, diversos, que tenham o aluno na centralidade. Né? E o aluno não é um ser fictício. Né? É a Maria, é a Beatriz, é o João, com as suas especificidades, com o nosso jeito alegre, com os nossos sofrimentos. Não é? Porque a gente sofre. Às vezes a gente está rindo e brincando, mas está num estado de sofrimento. Se a gente não cria esses espaços aí, né, da universidade, da ouvidoria, né? Essa semana a gente fez uma audiência falando de violência contra a mulher, violência acadêmica, assédio acadêmico, expropriação acadêmica. Tem que ter espaços aqui. Eu sei que aqui na universidade tem um projeto bem legal aqui na UFOP.
Mas isso ainda é numa minoria de universidades. Mas nós temos que avançar muito. Porque durante muito tempo, a única resposta que foi dada para isso foi o silenciamento. Foi a tentativa de calar. Não vamos falar sobre isso. Não falar sobre isso, gente, só beneficia os agressores, os opressores. Então, a gente precisa falar. Né? A gente precisa falar sobre essas questões, porque elas incidem diretamente, né? Sobre a nossa subjetividade, sobre a nossa possibilidade de ter saúde mental. Né? Então, acho que essas questões elas precisam ser bem tratadas por professores. Nós é que sabemos do nosso ofício. Não precisa de polícia vir dar pitaco aqui na escola, não. Nós é que sabemos da pedagogia. E a gente precisa reafirmar esse saber. Muito que bem. Disciplina de relações étnico-raciais. É uma disputa. E eu acho que nesse momento nós temos que pressionar o MEC e a CEPLAG. Primeiro, para que as universidades incluam nas suas, não gosto de falar grades, nos seus currículos, né? As disciplinas, a disciplina de história da África. É bom a gente lembrar, gente, a gente tem muita coisa, porque não é só na história, né? É na história, é na geografia, né? É no campo das artes, do teatro. Quais os cursos de teatro no Brasil que estuda o teatro negro brasileiro? Né? Mas a gente precisa falar em todos os lugares, ou seja, da nossa produção cultural. E nesse momento, eu falo, é um momento de pressão, é pressão interna nos cursos, é pressão lá na CESU, é pressão no Ministério da Educação e lá no planejamento. Porque é assim. Como é que a gente criou licenciaturas interculturais indígenas? Disputando o orçamento e garantindo vagas para que fossem alocadas das universidades para constituir esses cursos. Então tem muita luta para a gente fazer ainda dentro do governo Lula, né? Nós retomamos o Ministério da Igualdade Racial. Então, assim, a gente tem algumas agendas, mas tem muito trabalho a ser feito, né? Tem muitos desafios. Mas, principalmente, gente, eu queria falar aqui agora um recadinho para a juventude que está chegando na universidade. A luta, ela é coletiva. Eu acho que a gente precisa pensar muito sobre isso, porque não tem eu falo, as pessoas às vezes querem nos fazer crer que existe uma salvação individual, né? E não tem, a luta ela é coletiva. A gente quer transformar a universidade, quer avançar numa educação antirracista, a gente precisa se organizar, né? Tanto os professores precisam ser antirracistas, né? Os professores brancos da universidade precisam aderir à nossa luta e ser antirracistas, bem como os estudantes precisam se organizar. Quer dizer, ter um NEABI é super bacana, mas vocês podem fazer milhares de coletivos e atuar politicamente. Atuar no movimento estudantil, né? Eu costumo dizer que não interessa muito onde é que é mesmo que a gente vai estar organizado, mas o importante é a gente não ficar só. Os ciganos falam que quando a gente vai junto, né, a gente vai com mais, a gente chega com mais força, né, gente? Com as coisas melhor resolvidas. Eu acho que a gente precisa atentar para isso. Então, vocês que estão chegando, não fica só, vai para a aula e volta para casa, vai para a aula e volta para casa, faz trabalho, escreve resenha. Nada, gente. Aqui é o lugar do relacionamento, é o lugar da participação, sabe? Entra em tudo, entra nos grupos, participa, briga, disputa. Isso é aprendizagem. Isso é aprendizagem. E eu vou dizer para vocês, ninguém tira isso da gente, né? As experiências de participação, elas marcam a nossa vida, marcam a nossa caminhada e a nossa trajetória profissional. É isso, né, gente? Desejo muito sucesso para todo mundo, tá? Média, quinta
9h30 da manhã. Vocês podem acompanhar pela TV Assembleia. E quem não puder acompanhar no horário, quiserem compreender melhor, é só depois ir lá na página da Assembleia, que fica tudo gravado, tá? Então, quinta-feira, Comissão de Educação, Reforma do Ensino Médio. Revogação, né? Que é o conceito. Hoje eu vou fazer uma selfie. Gente, só agradecer então, em nome do NEABI, a presença de todos, de todas, da Macaé especialmente. Espero que a gente tenha vários outros encontros como esse. Boa noite. Vamos fazer uma foto aqui geral? Claro.